Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe e eu quero compartilhar algo com vocês. Estava aqui nessa tarde meditando na palavra do Senhor e algo me chamou muita atenção e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Nós já estamos no dia 5 de janeiro de 2026 e você já leu a Bíblia esse ano? Algum versículo, algum texto, alguma passagem, qualquer. Você já meditou na palavra do Senhor esse ano? Porque sabemos que a palavra do Senhor ela é o alimento para a nossa alma. Então precisamos nos alimentar todos os dias. Só que sabemos que a leitura da palavra ela não é uma leitura fácil, né? Não é algo fácil de se fazer. A leitura das Escrituras tem momento que se torna muito difícil. E isso é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Por que vocês acham que a leitura da Bíblia é tão difícil? E eu fui me aprofundar um pouquinho mais para trazer esse conteúdo aqui para vocês meditar comigo, juntamente nesse momento que eu refleti aqui. Eu gostaria que vocês também refletissem comigo por que a leitura da Bíblia é tão difícil, né? Por mais tempo que nós tenhamos de evangelho, de cristãos, mas quando a gente pega na Bíblia para ler, parece que é um sonífero. Começa a dar sono, começa a dar aquela coceira nos olhos e a gente não consegue fazer uma leitura. Às vezes a gente até tenta, alguns dias, algumas semanas, às vezes até alguns meses, mas se torna algo comum a gente começar e parar de ler. A gente não tem o hábito de sempre estar lendo exatamente por isso, porque a leitura da Bíblia é uma leitura cansativa, maçante, que nos fadiga, não é uma leitura fácil, né? E me veio essa pergunta, por que a leitura da Bíblia é algo tão difícil para a gente fazer, né? E eu encontrei em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, e vai dizer assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, né? O texto está se referindo a alguém que está profetizando, né? Mas sabemos que a Bíblia ela é a maior profecia de Deus para nós. Então esse texto se enquadra no que eu estou falando. Então sabemos que a palavra, quando a gente está lendo a Bíblia, ela está servindo ali de edificação para nós, de exortação e de consolação. Sabemos que a Bíblia ela é um alimento espiritual para nós. Vamos ver lá em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Eu vou ler aqui na minha versão da Bíblia King James. Jeremias capítulo 16, capítulo 15, no versículo 16. Olha que interessante. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São a minha satisfação e júbilo maior. Porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Então este texto nos faz entender que a palavra do Senhor ela é alimento para nós. O profeta está falando, quando eu encontrei suas palavras, eu comi cada uma delas. E elas que me nutrem, elas que me sustentam dia após dia. Então sabemos que isso é real. A palavra do Senhor ela é alimento para a nossa vida. Porém, ela não é um alimento qualquer. Ela é um alimento que edifica, ela é um alimento que exorta e ela é um alimento que consola. Ela não é um alimento como um arroz e um feijão que eu como hoje e daqui a 10 minutos, meia hora, eu já estou com fome de novo e preciso comer de novo.
Porque aquele arroz que eu comi vai passar pelo meu organismo e vai sair, vai ser expelido. A palavra do Senhor não. Quando ela encontra o caminho do nosso coração, ela faz morada no nosso coração. Por isso que ela edifica. Porque quando eu entendo a palavra do Senhor, eu começo a criar raiz nesta palavra. E ela vai me edificar. Para que quando as dificuldades vierem contra a minha vida, eu possa estar alicerçado. Jesus vai dizer em uma de suas parábolas que um homem construiu a sua casa na areia e o outro homem construiu na rocha. O que construiu na areia, quando veio os ventos e a tempestade, logo a sua casa caiu. Mas aquele que construiu a sua casa na rocha, na pedra, veio o vento, veio a tempestade, mas a casa permaneceu de pé. E sabemos que a rocha da nossa vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos criando e alicerçando as nossas raízes em Cristo. Estamos sendo edificados em Jesus. Esse alimento que é a palavra do Senhor, ele nos exorta. E aqui é um ponto que muitos não querem falar. Muitos deixam de lado a parte da exortação, porque a Bíblia, ela não me aceita do jeito que eu sou. A Bíblia não me aceita do jeito que eu nasci. A Bíblia, ela me recebe. Ela vai dizer que Cristo me recebe do jeito que eu estou. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus está chamando, vinde a mim, como estáis. Se você está cansado, sobrecarregado, Jesus não quer que você primeiro se livre daquilo que está te sobrecarregando para depois vir. Não, ele quer que você venha do jeito que você estiver. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que a Bíblia, ela é algo que nos exorta, é algo que nos confronta a mudar de atitudes. Porque Deus ama o pecador, que sou eu, que é você. Mas a Bíblia não ama, Deus não ama o pecado que eu e você cometemos. Isso Deus abomina. Isso Deus não aceita, independente de quem for. Precisamos nos moldar, precisamos permitir que a Bíblia nos molde. Porque é isso que ela está dizendo, que ela exorta. E o que é o exortar? Ela aponta na nossa cara o nosso erro. Ela vai dizer, você está errado no que você está fazendo. Você está errado no que você está pensando. Deus não gosta dessa atitude. Você precisa melhorar. Você precisa se corrigir. Você precisa permitir que Deus te corrija. Esta é a função da exortação da palavra. A palavra nos exorta e nos confronta para que possamos mudar de atitude todos os dias. Mas também essa mesma palavra que nos exorta, que dá tapa na nossa cara para a gente tomar vergonha na cara e mudar de atitude, é a mesma palavra que nos consola. É a mesma palavra que nos traz alívio no momento da dor. É a mesma palavra que nos traz bonança, que nos traz a certeza que se eu estou passando por dificuldade, a bonança vai chegar na minha vida. Basta eu permanecer fiel ao meu Deus. Então essa palavra, ela edifica, ela exorta e ela consola. Olha que alimento maravilhoso para minha e para a sua vida. Por causa disso, a leitura desta palavra se torna algo sobrenatural. Existe uma luta travada no reino espiritual para que eu e você não possamos pegar a Bíblia para ler. Porque existe uma guerra travada todos os dias entre o espírito e a carne. Está lá em Gálatas 5,17. Vamos ler? Eu já deixei separado aqui. Gálatas 5, versículo 17. Porém, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais
o que quereis, mas se vocês são guiados pelo Espírito, oh glória, não estáis debaixo da lei. Então olha que maravilha, existe uma luta entre a carne e o Espírito, aonde a carne não quer que eu faça as coisas que edifiquem o meu espírito, e o Espírito não quer que eu faça as coisas que alimentem a minha carne. É uma luta constante, e isso nem eu e nem você está livre disso. Todos temos essa luta. E a Bíblia, a leitura da Bíblia se torna difícil porque a minha carne não quer que eu leia a Bíblia. Porque a minha carne quer que eu fique o dia inteiro no TikTok, no Instagram, rolando feed de notícias. Rolando ali horas e mais horas, vendo os vídeos de dancinha, vídeo de entretenimento, mas quando eu pego a Bíblia para ler, eu não consigo ficar mais de 5 ou 10 minutos meditando nela, porque eu já me canso. Isso é guerra espiritual. Isso é batalha espiritual. E para vencer esta guerra, só Jesus para nos dar graça. Só que eu também preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar a decisão de não alimentar a minha carne, mas sim o meu espírito. Quando eu tomar essa decisão, eu vou ficar cansado. Eu vou continuar tendo preguiça de ler a Bíblia. Eu vou continuar tendo desânimo de ler a Bíblia. Vai continuar me dando sono, mas eu vou fazer de tudo para vencer essa dificuldade e eu não vou me deixar vencer por essas dificuldades. Mesmo que eu fique 1 minuto lendo a Bíblia, mas eu vou vencer a minha carne e amanhã eu vou passar a ler 2. E depois de amanhã eu vou passar a ler 3. Daqui uma semana eu vou estar 5 minutos lendo a Bíblia. Daqui um mês eu vou estar 10 minutos. E no final do ano eu vou estar mais de 1 hora lendo a Bíblia. Porque todos os dias, quando eu me disponibilizo a lutar contra a minha carne, eu me torno mais forte. E o Senhor vai me capacitando cada dia mais para fazer essa leitura. Uma coisa que nós erramos, nós lemos a Bíblia por obrigação. Porque alguém falou, olha, você tem que ler a Bíblia. E aí eu falo, não, eu estou na igreja, eu tenho que ler a Bíblia porque o pastor mandou, porque o meu líder disse que eu tenho que ler. Não, não faça isso. Isso é um erro gravíssimo que cometemos. A leitura da Bíblia não pode ser uma obrigação. Eu tenho que entender que a leitura da Bíblia ela é uma necessidade do meu espírito. Porque eu já disse, a Bíblia ela é um alimento. Imagina você ficar 1 mês sem comer nada. Você vai morrer. Agora, é a mesma coisa com o nosso espírito. Se eu ficar 1 mês sem alimentar o meu espírito, eu vou morrer espiritualmente. Então, não é uma questão que eu tenho que ler por obrigação, é uma necessidade. Existe diferença entre a necessidade e eu reconhecer que eu preciso ler aquela palavra e há diferença entre alguém me impor e eu ser obrigado. Porque quando eu entendo que a palavra do Senhor ela é alimento para minha alma, eu vou ter prazer em desfrutar daquela palavra. Agora, quando eu começo a ler a Bíblia por imposição de alguém, a leitura vai ser cada dia mais pesada. Eu não vou conseguir entender nada, eu vou estar lendo por ler. Eu posso até conseguir ler a Bíblia de ponta a ponta, mas vai ser uma leitura sem fundamento. Porque eu estou tratando a Bíblia como algo qualquer, como uma obrigação. Não trate a Bíblia como obrigação, meu irmão. Por mais que seja. Mas eu não posso entender isso dessa forma. Eu preciso falar assim, se eu não ler a Bíblia, eu estou me distanciando daquilo que Deus tem preparado para mim. Eu preciso ler a Bíblia porque eu necessito, eu preciso da Bíblia. Amém? Olhe para a Bíblia com os olhos espirituais. Porque quando eu leio a Bíblia porque alguém me mandou, eu não estou entendendo o real significado do que ela me oferece. Eu preciso ler a Bíblia com os olhos espirituais. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro qualquer.
Outro erro que nós cometemos é achar que a Bíblia é um livro qualquer, que eu posso ler de qualquer jeito. Eu não vou conseguir cumprir a leitura da palavra se eu tratar a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia, ela é um livro espiritual. E sabe o que a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14? Vamos lá, eu vou ler com vocês. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o segredo aqui, meu irmão. A palavra do Senhor, ela é um livro espiritual. Então eu não posso ler da mesma forma que eu pego um jornal na esquina para ler. Eu não posso ler a Bíblia da mesma forma que eu pego uma revista de fofoca para ler. Eu não posso pegar a Bíblia e ler da mesma forma que eu leio uma história em quadrinhos. Porque a Bíblia é um livro espiritual. E as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Só assim eu vou conseguir entender. Eu preciso olhar para a Bíblia com os olhos espirituais, com os olhos que Deus quer que eu enxergue, porque só assim eu vou começar a entender o que Deus quer para a minha vida. Sabe por quê? Porque o inimigo luta todos os minutos, todos os segundos, para nem eu e nem você ler a Bíblia. Ele quer nos cegar. Ele quer nos tirar o entendimento da Bíblia. E sabe o que a Bíblia vai dizer sobre isso? É a Bíblia que fala, não sou eu. Eu vou ler para vocês aqui na versão NVI agora. 2 Coríntios, carta de Paulo, capítulo 4, versículo 4. O Deus, com D minúsculo, Satanás, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus, pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha que poderosa essa chave, meu irmão. O Deus desta era, que a Bíblia aqui está dizendo, Satanás, nos cegou, quer nos cegar o entendimento, para que nós não venhamos entender a palavra do Senhor. Então precisamos pedir discernimento para Deus. Precisamos tratar a Bíblia com os olhos espirituais, com ouvidos espirituais, para que a leitura da Bíblia possa descer ao nosso coração e fazer morada, para que a nossa mente seja fértil, para que possamos adorar a Deus não somente de boca, mas com todo entendimento. Porque este é o culto racional que devemos oferecer ao Senhor. Precisamos entender o que eu estou fazendo. Eu preciso ler a Bíblia e entender o que está escrito. Só que esse entendimento, só quem dá é o Espírito Santo. Agora, sabem um segredo que muitas vezes eu e você não fazemos? Não reconhecemos. Pegamos a Bíblia para ler. Lemos um texto específico e não entendemos, porque de fato a Bíblia contém várias passagens difíceis de ser entendida. E aí a gente pega aquele texto e não entende, nós fechamos a Bíblia e esquecemos daquele texto. Isso é um perigo, meu irmão. Sabe por quê? A Bíblia também vai dar essa resposta. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus, capítulo 13. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 19. Quando uma pessoa escuta ou lê a mensagem do reino, mas não entende,
vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando eu leio uma palavra e eu não entendo ela, e eu largo ela de lado porque eu não entendi, Satanás vem e arranca do meu coração aquela palavra, me trazendo morte espiritual mais uma vez. Então, o que eu preciso fazer, meu irmão, se eu peguei um texto, li e não entendi? Peça ajuda. Peça ajuda, é simples. Chame alguém que entende um pouco mais que você e pergunte: meu irmão, eu estava lendo tal passagem e eu não entendi, eu gostaria que você me explicasse. Oh, meu irmão, se todo mundo entendesse isso é uma chave poderosa. Quando você não entender, e muitas vezes você não vai entender, assim como eu não entendo muita coisa que eu leio, mas eu procuro entender aquilo. Quando você fizer isso, você vai estar dando um tapa na cara de Satanás. E você não vai estar permitindo que ele roube aquela palavra de você, porque talvez Deus queira falar com você naquela palavra. Só que por algum motivo você não entendeu, você ainda não tem aquele conhecimento. Então Deus vai usar outra pessoa para te trazer este entendimento. E você vai ter a clareza do que Deus quer falar contigo e a sua vida será abençoada. Então, meu irmão, se você não entendeu uma passagem, não se desespere, não abandone a leitura da Bíblia. Não, ao contrário, chame o seu líder, chame o seu pastor, chame alguém que você sabe que pode te aconselhar, alguém que entende um pouco mais da Bíblia que você, e pergunte, seja humilde. Por mais que você já seja um pastor, por mais que você seja um presbítero, um evangelista, um obreiro, um diácono, quem quer que seja humilde e reconhecer que nem eu, nem você, nem ninguém conhece tudo da Bíblia. É impossível um homem com a mente limitada que temos entender tudo que a Bíblia diz. Nós vamos precisar de alguém para nos ajudar. Não seja orgulhoso, peça ajuda. Por mais que o cargo eclesiástico que você tenha seja mais elevado, mas esqueça isso, meu irmão. Não é isso que te salva. O que te salva é entender a palavra e crer nela. Só que como que você vai crer no algo que você não está entendendo? Então pergunte para alguém, baixe sua cabeça, desça desse palco que você acha que está. Crie humildade no seu coração e fale: eu não entendi essa palavra, você pode me ajudar? Você pode me explicar? Às vezes alguém que nem é alfabetizado, Deus vai usar aquela pessoa para falar contigo. Amém? Outra dica: toda vez que você for ler a Bíblia, antes de você começar a ler a Bíblia, ore a Deus. Peça para que Ele clareie a sua mente, para que você entenda o que você está escrito. A Bíblia também nos orienta a isso, sabia? Sabe o que o salmista vai dizer? Lá nos Salmos, vamos lá, eu vou ler aqui mais uma vez, eu adoro ler a Bíblia. Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 119. Aliás, não é capítulo, é número, mas enfim. Salmos número 119, no verso de número 18. O salmista está orando. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha que poderoso, meu amado. O salmista está meditando na palavra do Senhor e ele está orando: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, para que eu entenda as maravilhas da tua lei. Isso é um segredo para nós. Devemos pedir ao Senhor discernimento da sua palavra, porque Ele é o autor. Ele é o autor da palavra. Existem mais de 40 escritores, mas autor da Bíblia só existe um, que é o nosso Deus. Então peça para Ele, através do Espírito Santo de Deus, discernimento quando você for ler.
Porque só assim Ele te trará o conhecimento e Ele vai abrir a sua mente. E quando você lê uma palavra que às vezes você já tinha lido muitas vezes, Deus vai abrir a sua mente de uma forma que você vai ler aquela palavra de um jeito que você nunca tinha visto antes. E Deus vai falar contigo poderosamente. Outro segredo, no final da leitura, seja humilde diante do Senhor, seja sincero diante dele, caso você não tenha entendido. Você terminou de ler, você pediu a ajuda de alguém, alguém veio, te ajudou, mesmo assim você não conseguiu entender aquela palavra. Seja sincero diante de Deus, fala: Deus, eu quero entender essa palavra, eu li, eu meditei, eu pedi ajuda, mas eu ainda não sei o que o Senhor quer falar comigo através desta palavra. Peça ao Senhor, ore a Deus. Peça para que Ele te revele em sonhos. Peça para que Ele use alguém que você às vezes nem conhece para te revelar o que Ele quer falar contigo. Eu tenho certeza que Deus falará contigo, que Deus irá revelar a vontade dEle diante de você. E às vezes pode acontecer com você algo que já aconteceu comigo. Muitas vezes eu leio uma palavra, não entendo, busco referências em outros versículos, outros textos, continuo sem entender e eu peço: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Me revela, abre minha mente, fala comigo, eu não estou entendendo. E ali eu deixo a Bíblia de lado, começo a fazer os meus afazeres, vou trabalhar, vou fazer outra coisa, e do nada vem um estalo na minha mente, e eu começo a refletir novamente naquela palavra, eu começo a entender o que Deus está falando. Assim também pode acontecer com você. Você pode não estar entendendo agora, mas se você orar a Deus, pedindo que Ele te explique, pedindo que Ele te revele, no momento que você menos esperar, Ele pode falar contigo no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, em casa, lavando louça, lavando o quintal, aonde você estiver. Deus está contigo e Ele vai te revelar, porque a palavra dEle, ela nos edifica, ela nos exorta e ela nos consola. Amém? Fique com esta palavra, fique com essa dica de leitura, fica com este devocional no seu coração e creia que a palavra do Senhor, ela tem poder para transformar a minha e a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, um ótimo dia em nome de Jesus. Amém.